Oi, gente. Então, nós devemos, né, todos nos indignarmos como o Vila, né, este vídeo que eu postei aí dele, né, fica indignado, né? Então, e não termos adversários ou inimigos nunca, né? Que o Deus, ele quer trazer todos para o lado dele, aqui a palavra de Jesus, ela nos induz a isso, né? Então, o Vila, né, assim, ele tinha posições, sempre foram assim, posições assim, às vezes controversas contra a esquerda, né? Então ele, vamos dizer, ele seria um representante da direita, né? Então, apesar de tudo isso, ele nos faz um relato assim bem de indignação, né, com o que está ocorrendo, né? Então, quem tá assim enxergando percebe isso aí, né? Que o Brasil está caminhando para o abismo, né? Com esse presidente aí. Então eles fizeram de tudo para tirar a presidente Dilma, esse pessoal, né, que dizem da direita e tal, tirou tal. Eles não, na época não enxergavam a Rede Globo tal, né, com a Lava Jato tal, né, a Lava Jato que eu falo, que sempre insisto que é a armação da CIA, né, o pessoal que domina o mundo tal, e o Sérgio Moro, esse pessoal da Lava Jato, o Vila, a Rede Globo, esse pessoal não enxergava. Não conseguia enxergar o inimigo que estavam à frente, né? Por quê? Porque eles acreditam no poder desse mundo, né? E Jesus fala que o poder aqui é do inimigo, é do Satanás, né? Então, mas ao mesmo tempo ele nos adverte para a gente trazer todos para o lado dele, trazer todos à luz que ele fala, né? Então é isso. Então a luta de Jesus é uma luta assim incansável, né? Ele não é à toa, né? Ele, naquela época ele foi assassinado, né? É o que eu falo pela própria o pessoal que dominava Roma, né? O Império Romano, e mataram eles, né? E isso é a verdade, né? O que não é história, né? O que eu falo é história. Não precisamos, né? E eu comento sempre também, nunca seguir igrejas, porque as igrejas são organizações do homem, entendeu? E sempre são colocadas a serviço do homem, né? Da política, do poder, do pessoal que está no poder. A gente está vendo aqui agora o que está ocorrendo no mundo, né? A gente vê lá, por exemplo, né? A Igreja Católica, ela fica meio que omissa, né? Assim, esses dias aí teve umas igrejas, é uma parte da Igreja Católica aí que porque elas querem dinheiro, né? Então o governo Bolsonaro se prontificou a dar dinheiro para eles, desde que eles fizessem propaganda do fascismo, né? Que eles estão implantando aqui, desde que ela, como está as emissoras do Silvio Santos, do Edir Macedo, né? Esse pessoal que ama o dinheiro, né? Então é isso. Então eles colocaram a serviço deles. E a cúpula da Igreja Católica lá, a CNBB, né, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? Aí ela se manifestou, porque ela viu que a gritaria, né, muitos padres, muitos bispos, muita gente são contra isso aí, o fascismo, né? Então se manifestaram. Então ela pegou, se manifestou lá, a CNBB. Mas fez uma nota lá, tal, de repúdio, né, que não apoia, tal, mas ficou assim mesmo, meio que isenta, entendeu? Então, o isento, quando a gente se isenta do que está ocorrendo, a gente está admitindo o que está acontecendo. É que a Igreja Católica, ela se queimou muito, porque o pessoal sabe, o pessoal que se informa, né, que lê a história do passado, sabe o que a Igreja Católica fez, não é verdade? As atrocidades que eles cometeram, né, com as cruzadas lá, né, quando o Império Romano caiu e tal, porque os cristãos estavam avançando em todo o Império, tal, em Roma, né, estava cercando o Império, eles criaram a Igreja Católica. Então eles são sujos, né? Eles estão sujos, então eles pagam de bonzinho, assim, fica meio que isento e tal, né? Mas eles estão vendo o que está acontecendo, né? Então, a gente que é o cristão verdadeiro, autêntico que eu falo, tem que procurar a Deus essa verdade, tentar enxergar, né? Todos temos que enxergar, né? Muitos estão enxergando, só que às vezes não se expressam, né? Não se manifestam. O que eu vejo que é um erro, né? Como quando esse pessoal que domina o mundo criou o Hitler e o Mussolini lá na Alemanha, já era uma coisa que eles estavam construindo. O fascismo é assim, eles vão construindo devagar, né? Porque eles estão querendo criar o tumulto, né? A guerra. A guerra porque a verdade está chegando perto deles, esse pessoal está ficando acuado, né? Esse pessoal que domina o mundo, então eles estão percebendo, então eles têm que desmanchar o jogo. É assim? Mesma coisa, o cara vê que ele está perdendo o jogo, ele chuta a mesa, né?
Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ganhar. Então a verdade está chegando perto dele, né? Como Jesus fala, o final dos tempos, né? Então está se aproximando. Então quem está enxergando a verdade tem a obrigação de tentar, né, trazer os irmãos para a verdade e nunca ter inimigo, né? Aqui na Terra nós não podemos ter inimigo nenhum, ou de esquerda, ou de direita, ou comunista, ou socialista, ou capitalista, né? Assim, então é tudo uma coisa só. Nós somos tudo gente. E países também, não existe negócio de países. Quem foi que criou o país? Às vezes eu comento, falo aqui as pessoas, né? Quem foi que criou o Brasil, por exemplo, os países em geral, né? Foram bandidos. Estamos vendo aí, estão querendo aí em São Paulo derrubar a estátua do Borba Gato, né? Trocar o nome, já tem gente se manifestando, trocar o nome do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado, né? Avenida Bandeirantes, tem gente falando sobre isso aí. Rodovia dos Bandeirantes, Anhanguera, o que foram esses personagens, né? Que às vezes são homenageados aqui na nossa história. Foram gente que foram usados pelo império da época, que era português e a Espanha, né? Então eles foram usados para massacrar os índios e criar a colônia deles, que era aqui, o Brasil era uma, e do outro lado da América Latina veio os espanhóis. Foi assim, os espanhóis pegou aquela parte menor, mais fina, né, que ocupa do norte ao sul da América Latina, né, América do Sul, e o Brasil ficou com essa parte. Então quer dizer, nós não temos, nós sabemos quem foi que criou os países. É o próprio demônio que eu falo, o Satanás, esse pessoal que quer dominar o mundo, né? E as custas daquilo foi o quê? Massacrando todos os índios, né? Quase que exterminaram a população indígena aqui da América. E quando precisaram de mão de obra barata, né, trouxeram os europeus e trouxeram os índios. Assim, os europeus como mão de obra, né, que estavam sendo perseguidos lá na Europa, tal, fugindo da guerra, né? Aí vieram para cá. Japoneses também, né? Tem isso aí. Então, e trouxeram os escravos, os negros, né? Que era a parte mais fraca do mundo, né? Aí foram lá, dominaram a África e trouxeram os negros para trabalhar, para os imigrantes, não foi assim? Então, quer dizer, tudo a barbaridade, né? A coisa horrenda, né? Tudo esse passado da humanidade, se a gente for prestar atenção, é tudo coisa satânica, não é verdade? Porque hoje tem gente que vê assim países da Europa bonitinho, bem arrumadinho, mas aquela aparente coisa bonitinha foi às custas da desgraça dos outros, da matança, né, da perseguição, da escravização dos negros, tudo isso, né? E a Europa também, né, há muitos anos atrás também sofreu lá com a Igreja Católica massacrando tudo, não foi assim? A Inquisição, né, que foi o mundo desenvolvido era ali na Europa, então eles tinham que exterminar a verdade na Europa. Então essa Inquisição matou muita gente, né? Foi uma carnificina, uma coisa horrorosa, né? Então esse é o Satanás que Deus quer mostrar para nós, gente, entendeu? Nós devemos seguir o verdadeiro Jesus, né? O verdadeiro Deus. E nunca nos acomodarmos. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, vou ficar quietinho aqui porque eu estou tendo vantagens. Não, nós somos todos uma coisa só. Nós devemos um só, né? Deus não fala assim que trazer todos os irmãos para o meu reino, né? Assim, Ele quer salvar todos nós. E o inimigo de Deus é o próprio Satanás. Então quando a gente aponta ali um que está fazendo errado, a gente tem a incumbência com a palavra, com a conversa da gente, trazer inclusive esses inimigos para o reino de Deus, né? Porque o inimigo, o maior inimigo de Deus é o próprio Satanás, ele que corrompe toda a humanidade, assim, né? Essas pessoas que amam o dinheiro, né? Como a gente vê aí. Então é isso, gente, nós temos essa missão, né?